Gente, eu tô aqui deitado nessa rede porque eu tô com a rinite alérgica bastante atacada. E quando eu estou com a rinite alérgica atacada, eu fico sem disposição para fazer alguma coisa. Hoje foi o dia da minha folga no trabalho. Tô de folga hoje e não pude realizar o que eu desejo realizar no dia da minha folga, porque desde cedo, desde que me acordei, eu tô com a rinite alérgica bastante atacada. Já tomei o antialérgico, mas os sintomas persistem. Gostaria de falar de um assunto muito polêmico. Acabei de ver um vídeo aí numa rede social de um cidadão dizendo que as igrejas evangélicas não, ele utilizou o termo cristãs, que abrange aí evangélicos e católicos. As igrejas cristãs, ele disse, né, são a principal responsável pela violência que o grupo LGBT sofre. E ele citou que todo dia morre pessoas LGBT e os cristãos incentivam a violência e coisa desse tipo. E eu quero aqui discordar dele, até porque pregamos e ensinamos o amor ao próximo. A Bíblia diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. E quando discordamos da prática, quando dizemos que é pecado a prática do homossexualismo, com isso não estamos dizendo que o gay ou a lésbica ou qualquer que seja o seu gênero, que você acha que tem um gênero neutro, ou gênero cis, ou trans. Com isso não estamos dizendo que essas pessoas têm que ser agredidas. Não estamos dizendo que as pessoas que praticam o homossexualismo têm que apanhar, têm que ser morto. Isso é falácia de quem inventa isso. Nunca discriminamos ou odiamos nenhum homossexual. Pelo contrário, amamos a todos. Agora, nós cremos na Bíblia Sagrada, temos a Bíblia como autoridade máxima de fé, e a Bíblia diz que é pecado essa prática. Ao dizer que é pecado, não estamos incentivando a violência, porque também dizemos que adultério é pecado, a Bíblia diz que mentira é pecado, fornicação é pecado, roubar é pecado, furtar é pecado, caluniar é pecado, e tantas outras séries de pecados que a Bíblia menciona. E ao dizer que todas essas práticas que a Bíblia menciona ser pecado, nenhum cristão, verdadeiramente cristão, vai dizer que os que praticam tais coisas merecem ser fuzilado, morto, chutado, agredido, de forma nenhuma. Cremos na Bíblia Sagrada, pregamos o amor, pregamos que o homem pode ser livre do pecado, inclusive do pecado da homossexualidade, se ele entregar e crer e entregar sua própria vida a Jesus e pedir para Jesus mudar a sua vida e transformar. Qualquer pessoa, seja quem for, pode nascer de novo pela fé, crendo em Jesus. É assim que nós professamos. Qualquer homossexual é bem-vindo na igreja, pode entrar na igreja, pode assistir o culto. Você só não pode fazer parte em nenhum órgão de louvor, nem participar da Santa Ceia, nem ser membro da igreja. Mas frequentar o culto, ouvir a palavra, é bem-vindo sim no nosso meio, sem problema nenhum. Então não odiamos nenhum gay, nenhum homossexual. E bem da verdade, para eu falar a realidade que a mídia esconde, a maioria dos casos de homicídio e de mortes contra homossexuais são praticados pelos seus próprios parceiros. A maioria, agora a mídia nunca vai divulgar isso, mas a maioria dos casos de assassinato, né, de agressão ao homossexual são crimes passionais. São crimes passionais. Se você pesquisar, dê uma olhada, faça uma rápida pesquisada aí na internet, vá investigar cada caso de homicídio que aconteceu contra algum homossexual, que na maioria dos casos foram praticados pelos seus próprios parceiros. E isso a mídia esconde. Raramente alguém mata alguém só por ele ser homossexual, só por causa da sua orientação sexual. Raramente acontece. Não estou dizendo que não aconteça, mas é raro acontecer.
Fico até engasgado falando de tudo isso, porque a gente sabe que o grande problema da LGBTfobia no Brasil se chama religiões cristãs. Esse é o problema que a gente tem. Então, enquanto a gente não olhar para isso, enquanto os próprios evangélicos não começarem a formar um cerco para que essas pessoas percam espaço, para que essas pessoas percam o poder da fala mesmo, de tipo, você não pode fazer esse tipo de coisa. Enquanto a lei anti-LGBTfobia não for colocada em prática, porque a lei é muito clara dizendo que a liberdade religiosa não pode ser desculpa para crimes de LGBTfobia, enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar tendo aí quase um LGBT morto por dia por ser LGBT. A gente não vai resolver esse problema. A gente não vai. Então eu acho que a gente tem que dar nome. Tem que dar nome. O André Valadão, ele não é só errado, ele é um criminoso dentro da nossa lei. Dentro da lei que o Brasil criou. Então acho que esse é o tipo de coisa que, infelizmente, a gente tem que ficar lidando. Infelizmente, todos os dias. Aí alguém, quando não é ele, é a irmã.